As causas da Reforma Protestante. No século XVI houve grande crise na Igreja Católica devido a numerosos problemas de corrupção eclesiástica e falta de piedade religiosa. Quem estuda a história da Igreja como fizemos até agora, notará que a Igreja teve um envolvimento gradual e irreversível com o poder político do Império e a maioria dos bispos foi levada pelas tentações que isso implicava. Eles não tinham escrúpulos em aceitar o imperador convocando os concílios e se intrometendo em decisões que eram da exclusiva competência da Igreja. Assim, muitas das decisões conciliares eram para agradar aos interesses políticos e para não manter a Igreja em seu caminho de simplicidade e humildade. Em geral, falamos da Reforma Protestante iniciada no século XVI com Lutero, Calvino e Zwinglio e outros, como se tivesse nascido do quase nada. O movimento da Reforma não pode ser entendido sem levar em conta o universo filosófico que atuou antes e no período da própria Reforma, especialmente Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham, que viveu entre 1285 e 1349, entendia que a fé não tem condições de conhecer clara e inequivocamente suas próprias verdades, porque não possui argumentos demonstráveis. A revelação de Deus não pertence ao mundo racional. Portanto, a filosofia não pode ser submetida à teologia, porque não é uma ciência, mas são afirmações que não têm relação com a lógica e a racionalidade. O renascimento humanista é frequentemente citado como aquele que permitiu o pensamento reformado. Existe outra corrente menos citada e estudada, que é o nominalismo, que forneceu conceitos usados nos séculos XVI e XVII. A fé versus razão. A teologia é baseada na fé e não na razão. As coisas divinas não podem ser capturadas pela razão. Portanto, somente a fé pode esclarecer o que foi revelado. A revelação transcende a capacidade humana e é incompreensível para a razão. Fé e razão pertencem a mundos diferentes. O mundo, para Ockham, é a somatória das partes que compõem o todo sem conexão ou ordem entre si. As peças individuais são assunto da ciência. O universo é o conjunto de elementos divididos, isolados e possíveis de conhecer apenas pela experiência individual. Ao priorizar a individualidade, também priorizou a experiência. Para o conhecimento intuitivo, nada existe em concreto. A compreensão intuitiva da realidade do mundo dá origem à compreensão que o conhecimento nos permite. Esta é a origem de todas as coisas. O conhecimento experimental e intermediário entre o objeto conhecido e o indivíduo que o experimenta. Por sua vez, o conhecimento é a soma dos conhecimentos intuitivos e não exige que a existência real do objeto seja conhecida. Por isso, o conhecimento é individual. Cada indivíduo é único. Sua capacidade intelectual também é. Portanto, não há conhecimento universal, que é o que o tomismo de Tomás de Aquino, com bases aristotélicas, andava pregando. O conhecimento é baseado no mundo empírico e individual. Só podemos saber o que podemos experimentar. Entre duas explicações do mesmo fenômeno, a mais simples é escolhida, pois é demonstrada pela experiência. Essas ideias de Ockham foram as principais pilares da Reforma Protestante, permitindo que as ideias religiosas, os dogmas, as filosóficas, políticas e pedagógicas fossem questionados. O mundo fixo dos dogmas religiosos virou de cabeça para baixo e o edifício católico começou a ser abalado pelas pancadas
que levava das novas ideias que estavam surgindo. A própria reforma foi o maior conflito eclesiástico dos séculos XV e XVI. Isso aconteceu com as contribuições do nominalismo, a separação de ideias entre igreja e Estado, a dissociação da educação religiosa, a maneira de entender o mundo secular, o significado da justificação pela fé, a intervenção divina, o começo da salvação, a capacidade do homem de se relacionar com Deus sem um mediador ou um sacerdote. Como o cristianismo havia conspirado com o poder imperial e em apoio à proposta de política do império, divergir era pôr em causa a tradição e a unidade alcançadas por séculos por meio de muitas lutas, martírios e acordos. A base da igreja medieval foi o aristotelismo cristianizado por Tomás de Aquino, e quem quer que fosse contra o sistema tomista estava sujeito à excomunhão, confisco de propriedades, exílio e até mesmo a pena de morte. No entanto, essa não era a crença única. Muitos surgiram como os cátaros e os valdenses. A Inquisição atingiu o pico em 1232 com Frederico II. O Papa Gregório IX, preocupado com as ambições políticas e religiosas dos divergentes e até católicos, encomendou a Frederico II para assumir a tarefa inquisitorial. E aí surge o renascimento humanista. A novidade profunda e decisiva do humanismo renascentista é que, diante das representações espetaculares do futuro em termos de escatologia cristã, decide-se voltar ao estudo da antiguidade e ver o futuro em termos profanos e mundanos, isto é, deviam retornar à antiga virtude moral. Devemos levar em conta a crise do cristianismo medieval e o desaparecimento do Império Romano, a barbarização cultural, com o declínio da língua latina e o desaparecimento da cultura antiga. Houve também o surgimento de uma cultura universitária baseada no nominalismo, averroísmo e naturalismo na concepção do ser humano dentro da escuridão da cultura escolástica. No humanismo há um exercício cultural, uma visão da história dominada pela presença da antiguidade. É uma visão do passado, uma busca pelo original. Quanto mais perto das origens, mais puro. Não podemos esquecer que a reforma protestante é essa busca pelas origens do cristianismo, pela valorização dos relatos evangélicos, pelo reviver o que foi perdido. A restauração da pureza antiga, e somente no início do século XVI, a divina providência permitiu a rebelião reformadora através de Lutero. A motivação da reforma foi a restauração da pureza antiga. Nesta tarefa, os reformadores se dedicaram ao estudo das línguas originais, o hebraico e grego, e se dedicaram ao estudo da Bíblia, e Lutero insistiu em traduzi-la para o alemão. Do texto hebraico veio a Bíblia alemã, que se tornou uma referência neste momento. Conta-se, se é verdade ou lenda não se tem certeza, de que enquanto trabalhava na tradução da Bíblia para o alemão, Lutero teria dito: como é difícil fazer os profetas falarem alemão. E aí está o quarto no castelo de Wartburg, onde ele trabalhou. Há que se ter em mente que a reforma não foi só um acontecimento teológico-religioso, mas algo mais abrangente com implicações sociais, políticas e econômicas. Todo este processo da reforma e dos antecedentes da reforma, nós temos que ter claro, para perceber como a ação de Deus, permitindo que a reforma acontecesse, não foi um estalo mágico, mas houve toda uma preparação de quase 3 séculos, criando ideias, abrindo novas frontes,
destruindo a verdade absoluta e universal que o tomismo impunha, e a Igreja Católica sendo abalada nas suas estruturas e especialmente no seu poder de dizer a última palavra. Graças a Deus pela Reforma. Graças a Deus por Lutero, Calvino, Zwinglio e os anabatistas que fizeram esta reforma. Que Deus nos abençoe.